Nesse vídeo eu vou falar dos erros mais comuns da comunicação e oratória. Oi pessoal, eu sou Bruno Dias, sou ator, dublador e jornalista há mais ou menos uns 17 anos e eu criei esse espaço, esse canal, para compartilhar conhecimento da área de comunicação. Já senta seu dedo no like, já compartilha com aquela pessoa que precisa e comenta qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal e também de assinar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. E vamos então para os 8 erros mais comuns da comunicação. Fique muito atento, o terceiro é impagável e o último você precisa mesmo saber. O primeiro erro mais comum é você não entender a sua audiência. É você simplesmente fazer vídeos, é você simplesmente divulgar o Instagram da sua empresa e em nenhum momento tentar entender o que se passa na cabeça do seu cliente. Todo ser humano, ele tem vontades, ele tem anseios, ele tem medo. E mesmo que você tenha uma loja física e esteja divulgando no Instagram o seu negócio somente para as pessoas irem na sua loja física comprar alguma coisa, é extremamente importante você se questionar quem são aquelas pessoas que estão indo comprar de você. Mas para que isso você deve estar se perguntando? Para que eu preciso saber o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam, o que meu cliente pensa? Porque assim, cada vez mais, você vai oferecer conteúdo personalizado para o seu cliente. E por que não você pode também personalizar o seu próprio produto? Por que não criar, por exemplo, um evento baseado nos gostos do seu cliente? Por que não você mandar mensagens para o seu cliente junto com o produto que ele vai receber na casa dele? Quanto mais você souber do seu cliente, da sua audiência, mais você vai conseguir se adequar e algo muito importante, mais você vai conseguir humanizar o seu negócio, mais você vai conseguir impactar a sua audiência e o seu cliente. Isso daqui, gente, eu tô falando tanto para a pessoa que tá vendo esse conteúdo porque ela quer ter boa oratória, tanto para a pessoa que quer fazer um vídeo na internet para divulgar o seu negócio. Conheça a sua audiência. Mas aí você deve estar se perguntando como, Bruno, como que eu conheço a minha audiência? Perguntando. Por meio de um questionário, por meio do diálogo, ou então simplesmente você mandando um questionário mesmo do Google, perguntando quais os seus anseios, quais os seus medos, quais as suas expectativas com relação a essa compra que você acabou de fazer. Quais são as suas expectativas com relação ao meu produto? O que você mais gosta da gente, o que você menos gosta? O que você mais gosta do concorrente, o que você menos gosta? E isso serve também se você for chamado para fazer uma palestra. Isso serve também se você for chamado para fazer uma reunião. Se questiona quem são as pessoas que você vai falar. Quem é a sua audiência? Quem é o seu público? Eu sempre falo nos meus conteúdos, uma coisa é você falar com um médico, outra coisa é você falar com um advogado. E eu não estou falando assim não estou fazendo isso para hierarquizar pessoas, não. É porque as pessoas têm maneiras de vida diversas de enxergar, maneiras de enxergar a vida de uma forma muito diferente. E você precisa saber. Então não adianta nada, eu sempre cito esse exemplo. Não adianta nada eu ter uma sorveteria e vender o meu conteúdo para esquimó. Não adianta nada eu ter uma churrascaria e vender o meu conteúdo para um cara que é vegano. Não adianta nada o meu conteúdo ser para a área médica e eu ficar falando com advogados. Porque cada um tem o seu universo. E essa é a imensa vantagem da internet, do mundo digital. Se você estivesse só focado em ter um negócio presencial, se o seu foco é só esse, aí você precisa se preocupar. Eu ainda te aconselharia a tentar entender a cabeça do seu cliente para personalizar
o seu produto. Mas a internet, ela tem um leque, são 180 milhões de brasileiros na internet, só aqui no Brasil, né? Deve ser menos, até porque nem todo mundo, infelizmente, neste país tem acesso à internet. Mas eu estou falando isso somente para exemplificar. Então você tem todo tipo de pessoa. Então, se você é uma pessoa, se você é evangélico, por que não personalizar o conteúdo do seu bolo, da sua loja de bolo, com conteúdo evangélico? Por que não? Se você é um LGBTQIA+, por que não você personalizar o seu negócio para essas pessoas, para as pessoas que vão se inspirar com o seu negócio? Então, um dos erros mais comuns da oratória é você não conhecer a sua audiência. Você simplesmente postar um vídeo, você simplesmente vender, você simplesmente postar uma foto, você simplesmente vai lá e faz aquela palestra. Ah, beleza, me chamaram para fazer uma palestra sobre um tema que eu tenho conhecimento, eu vou lá só falar o conhecimento. E eu não vou entregar nada de novo, eu não vou me conectar com as pessoas, eu não vou humanizar a minha comunicação, eu não vou criar uma comunicação que seja inspiradora, porque eu não conheço a minha audiência, eu não conheço o meu cliente. Então não cometa esse erro. O segundo erro mais comum da oratória é você ser pobre e sem nenhuma referência. Não tem como você ser um bom orador, excelente de comunicação, se você não se alimentar de referências. Se você não se esforçar para sair do seu universo comum. Um bom comunicador, ele precisa se alimentar de universos que sejam diferentes daquele que ele está acostumado. Precisa, para ter empatia mesmo, para criar empatia, para se antecipar ao que as pessoas estão pensando. A pessoa precisa se alimentar de diferentes músicas, expressões artísticas, o teatro, a música, o show, porque isso é uma forma que vai te enriquecer e vai te inspirar. As pessoas precisam também se alimentar de referências até no mundo digital. Assistir vídeos de diferentes influencers, de diferentes pessoas de sucesso. Isso, gente, vai permitir com que você se inspire e que você se enriqueça como comunicador cada vez mais. Fui conferir se meu microfone estava funcionando, fiquei preocupado, porque já aconteceu de eu gravar o vídeo e ele tá parado. Um comunicador, uma pessoa que tem como pretensão melhorar a sua comunicação, ela não pode se dar o luxo de não se alimentar de novas referências. Ela não pode se dar ao luxo de ficar só naquele universo que é o dela. Ela precisa saber que existem diferentes formas de enxergar o mundo, que existem diferentes crenças. Ela precisa ver que existem diferentes formas de se expressar, diferentes formas de editar um vídeo, diferentes formas de fazer um vídeo, diferentes formas de se inspirar. E isso é enriquecer o repertório. Não tem como traçar uma trajetória de comunicação sem você expandir os seus horizontes, a sua mente e sair do convencional. Eu vou citar o meu exemplo, assim, eu sou um filho de faxineira, eu vivia dentro de um ambiente pobre e eu fui conhecer, e nesse aspecto eu sou muito feliz, porque você vê, eu fiz escola livre de teatro, eu fiz uma escola muito focada em teatro, era um teatro muito engajado politicamente, e isso me deu um leque de repertório. Depois eu fui para a Universidade Mackenzie, que é um pouco diferente, que eu estou lidando com pessoas com mais poder aquisitivo, que enxergam a vida num aspecto diferente, sobretudo sobre a prosperidade financeira, e isso equilibrou a antiga escola que eu tinha feito. Depois eu fiz pós-graduação na USP, que é uma outra forma de enxergar o conhecimento, que é uma outra forma de enxergar a comunicação, e eu preciso continuar caminhando justamente porque eu preciso saber que existem diferentes visões de mundo. Qual é a crença de alguém que mora no Egito? Qual é a crença de alguém que mora na Itália, né? Quais as referências? Então, se alimentar dessas referências é importante para você enriquecer a sua maneira de se comunicar. Eu vou falar de um terceiro tópico, que é o terceiro erro mais comum da oratória, que é muito importante, que eu falei lá no início do vídeo que ele era um dos importantes. O oitavo é muito importante também, então continua aqui no vídeo. Se você não deu o seu like, dê o seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações
e continue esperto aqui nos conteúdos que eu tô passando para você melhorar a sua comunicação e oratória. Um erro muito comum de oratória é você não entender que a oratória está além da fala. Aí você pode falar assim, Meu pai amado, como assim? ou pode acontecer igual uma pessoa que comentou um vídeo que eu postei. Aham, a oratória está além da fala. Sim, aham. A oratória, ela não é só você sair falando desenfreadamente. A oratória, ela contempla o sentido figurado, a oratória contempla a metáfora. Posteriormente eu vou falar sobre isso, sobre o que é metáfora, sobre o que é sentido figurado. Mas a oratória, ela contempla o humor, a oratória contempla dados científicos, a oratória contempla expressões artísticas, seja ela do corpo, seja ela da voz. A oratória, ela é um leque de oportunidades, ela é um leque de possibilidades, ela é uma ferramenta de comunicação que traz uma série de outras nuances. A oratória, ela contempla o corpo. Ela pode ser, igual aqui, esse vídeo é um vídeo que eu estou usando mais a oralidade para expressar o meu pensamento, embora eu tenha tido também uma preocupação estética com o cenário. Eu me preocupei com a estética deste vídeo, eu me preocupei com a minha vestimenta, eu me preocupei em arrumar o cabelo. Então, assim, ele não é só uma oratória, eu me preocupei em organizar os meus pensamentos. Não acho que a oratória é só sair falando, não, ela tem planejamento, a oratória tem conceito, então criar um cenário, saber como que você vai falar, e ela também contempla a expressão corporal, ela contempla diferentes nuances, então eu canso de falar, eu posso dentro da minha oratória fazer uma encenação, por que que eu não posso fazer uma encenação? Por que que eu não posso chegar no meio da minha apresentação de oratória e fazer uma encenação e encenar um cliente e falar diferentes formas, e falar de diferentes jeitos e até mesmo imitar um caso hipotético em que eu passei por uma experiência que fosse extremamente emblemática e que conseguisse ilustrar de forma cômica para chamar a atenção da minha audiência, né? Então eu acho muito importante, por exemplo, você saber que você pode ilustrar as coisas usando do bom humor. E para isso você pode usar diferentes inflexões e entonações vocais, ou seja, a oratória está além do discurso. Você pode também usar o seu corpo para se comunicar. O corpo é uma ferramenta de comunicação. E aí eu vou me conectar porque eu já estava falando por uma coisa que aconteceu, que foi aquele comentário que eu falei lá no início, que uma pessoa falou assim, Bruno Dias, o corpo verbaliza? Aham, sei. Gente, o corpo verbaliza, no sentido figurado, que é um dos objetivos da comunicação também. Mas o corpo, ele passa uma mensagem. Então, vou mostrar aí na tela alguns exemplos do corpo verbalizando. A dança, como vocês estão vendo aí, é uma ferramenta de expressão corporal. A dança tem diferentes nuances, a dança tem diferentes tipos de movimento, existe o movimento lento, existe o movimento rápido. Qual é o movimento do corpo quando ele está com medo? Qual é o movimento do corpo quando ele está com raiva? Qual é o movimento do corpo quando você precisa fugir? Qual é o movimento? Tanto que você vai jogar videogame, é muito louco, eu tava pensando sobre isso. Você vai jogar videogame, o que que é o modo furtivo? O que que o personagem do GTA V, por exemplo, faz quando você ativa o modo furtivo?
ele muda o corpo, ele vai mais devagar. Então, sim, o corpo verbaliza no sentido figurado, no sentido de que ele comunica uma ideia. Tanto é que quando você vai apresentar teatro, por exemplo, o diretor dirige o seu corpo. Ah, não, esse personagem é um personagem mais humilde, que passou por diferentes situações de pobreza, de violência, então ele pode ser mais curvado, ele pode ser mais humilde na postura. Ah, não, esse personagem é muito confiante, então acho que você pode ter uma postura mais ereta, mais certa, né? Ah, não, esse personagem que você vai fazer, ele é muito mais velho do que você, então ele não pode ter essa postura de um jovem. Qual é o corpo de um jovem? Qual é o corpo de uma pessoa mais velha? Então vocês entendem que a oratória, ela vai além de oralizar. Você pode usar o corpo como ferramenta de oratória, além da metáfora, além do sentido figurado, mas o corpo pode demonstrar aquilo que o seu discurso está pretendendo. Precisa expandir o pensamento. O quarto erro mais comum de uma pessoa que não conhece a oratória é a pessoa não roteirizar o vídeo, ou a palestra, ou a apresentação. Como eu já cansei de falar, não é só você sair falando, você roteiriza minimamente e consulte as suas anotações com convicção. Eu estou com as minhas anotações. E as pessoas ficam com medo de consultar as anotações. Não, consulte com convicção. Consulte com convicção. Roteirize, organize o seu discurso em tópicos. Não vá desprovido, não vá contando com um acaso. Não conte com acaso. Organize a sua apresentação. Organize os tópicos do seu discurso. Não simplesmente saia falando. Organize as cenas que você pretende expressar. Organize as formas de você falar. Isso é muito importante. O quinto erro mais comum de alguém que está querendo melhorar a sua oratória é ficar preocupado com os julgamentos. Você julga, eu julgo, nós julgamos, vós julgueis. Não é mesmo? As pessoas vão julgar. A questão é o que você faz com isso, porque às vezes as pessoas vão te julgar e o que elas vão falar sobre você é extremamente pertinente e a gente precisa às vezes ter humildade suficiente de admitir que o que as pessoas estão falando tem relevância, que aquela crítica precisa ser apreendida. Então você tem vários caminhos quando você é julgado. Eu te aconselho primeiro a filtrar. Quem que está falando isso? Porque às vezes tem pertinência, às vezes é uma pessoa que de fato tem conhecimento de causa sobre aquilo que você está falando e ela te dar um apontamento vai te impulsionar para frente. Então, primeiro, olhe mesmo para quem está te julgando. Ah, esse daí, ele sabe o que ele está falando. Esse aí faz melhor do que eu. Esse aí, eu tenho muito que aprender com ele. E aí, se esse for o caso, melhore de fato. Melhore o seu conteúdo. Agora, pode ser que seja uma pessoa que só quer encher o saco. Pode ser que seja uma pessoa que só quer... que ela não tem outra função na vida a não ser ficar encontrando maneiras de incomodar e de falar coisas para as pessoas. Você tem que filtrar. Você tem que filtrar a crítica, você tem que filtrar o julgamento. E, mais importante, se você está com medo do julgamento antes de se apresentar ou antes de fazer um vídeo, eu te aconselho a tirar o foco do julgamento e focar mais no que você tem para fazer. Então, se você é a pessoa que fica assim, não vou fazer um vídeo porque as pessoas não vão gostar, as pessoas vão falar, as pessoas vão não sei o quê. Foca no que você tem que fazer. Eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que falar isso, é dessa forma que eu vou falar, essa hora eu vou ser engraçado, essa hora eu vou usar o meu corpo, essa hora eu vou mudar a entonação de voz. Ou seja, você tira o foco das pessoas que estão te assistindo ou em vídeo ou presencialmente e você foca na tarefa que você tem que executar de forma eficiente para impactar a sua audiência e ter os resultados que você espera. Abra mão do controle. Abra mão do medo do julgamento.
Simples assim. Eu sei, quer dizer, simples assim não, às vezes é difícil. Mas às vezes a gente tem que agir como se fosse um trator e se esforçar mesmo para fazer diferente. Se esforçar mesmo para que as coisas aconteçam de uma outra forma. Para você ficar livre do julgamento, faça algumas coisas. Primeiro, tire o foco no que as pessoas vão dizer e foque no que você vai fazer. Foque na melhor forma de você passar a mensagem que você está querendo passar. Tira o foco de você e foca nas tarefas que você precisa executar de forma íntegra, de forma competente, para que você possa atingir os resultados que você almeja. Segundo, se ocorrer o julgamento, se ocorrer a crítica, filtre quem que está fazendo essa crítica. Essa pessoa tem relevância? Essa pessoa tem capacidade de fazer melhor ou então tem capacidade, tem expertise para me dizer o que ela está me dizendo? Ou essa pessoa só está enchendo os meus pacovás? O sexto erro mais comum para quem está querendo melhorar a sua comunicação, a sua oratória, é não fazer exercícios para controle de ansiedade. Eu trabalhei com teatro infantil há 7 anos, era projeto escola. As escolas contratavam a companhia de teatro que eu trabalhava e elas iam até 2 grandes teatros que tem aqui em São Paulo, ali na região da Paulista. Elas alocavam ônibus, na verdade a companhia que eu trabalhava que já oferecia esse serviço de locar um ônibus e as crianças iam durante a semana fazer teatro. E o teatro lotava. Era cada sessão 500 pessoas e tinha dias que a gente apresentava 4 sessões. Eu fazia o Pinóquio, eu já fiz João e Maria, eu já fiz Peter Pan. Eu fiz com essa companhia nesses 7 anos milhares de espetáculos. E sim, toda vez, mesmo se fossem 4 sessões, o frio na barriga acontecia. É que com a experiência e com a paixão que eu tenho pela arte, pelo teatro, pela comunicação, de fato eu ficava com aquele frio na barriga e na hora que a cortina abria eu me envolvia tanto com a cena que para mim isso deixava de ser relevante num determinado momento, assim. No meio do espetáculo eu já estava extremamente à vontade. Mas a gente fazia exercícios de aquecimento vocal, fazia exercícios de aquecimento corporal. O corpo cotidiano, por exemplo, o corpo do teatro é um corpo grande. É um corpo em que o cara da primeira fileira e o cara da última fileira, ele precisa assistir. O cinema não precisa, o cinema é o corpo cotidiano, é mais natural possível. O corpo cotidiano é esse corpo aqui, é o corpo cotidiano. Mas a gente precisa aquecer o corpo, porque o corpo de uma apresentação presencial, do palco, ele precisa ser um corpo vivo. Você precisa estar consciente dos seus movimentos. Você precisa estar aquecido para não mostrar insegurança, tensão e medo. Ou se a insegurança, a tensão e o medo vierem, elas precisam ser menores do que a qualidade da sua apresentação. Elas têm que ficar, de preferência, imperceptível. Se não for possível ficar 100% imperceptível, ela tem que ficar pelo menos quase imperceptível. E isso você faz com aquecimento, com exercícios de respiração, com aquecimento vocal, aquecimento corporal e muita respiração para você controlar a sua ansiedade, ficar tranquilo e entrar em cena fazendo aquilo que você precisa de fato. Então, o maior erro é a pessoa não respirar fundo, não fazer relaxamento, não aquecer a voz e ir com o corpo cotidiano fazer uma apresentação. Um vídeo, se o vídeo é um universo novo para você, faça um relaxamento antes de começar a gravar. Isso também vai te ajudar. Isso vai controlar a sua ansiedade e não digo que vai sumir o seu nervosismo, porque o nervosismo faz parte, mas vai diminuir e você vai conseguir entregar com muito mais eficiência o que você tem para entregar. Outro maior erro é não se preparar. Mas por que não você não ensaiar? Não para decorar. Não gosto de decorar e não aconselho você a decorar antes de uma apresentação ou para fazer um vídeo. Imagina se eu tivesse decorado tudo isso que eu estou falando aqui. O quão artificial eu estaria. Mas estudar é extremamente importante.
Por que não estudar o que você vai falar? Ensaiar minimamente as suas performances, principalmente se você for contemplar na sua oratória encenações, ou então você for cantar para deixar sua oratória dinâmica, que é o que eu aconselho. Se você for fazer outras coisas, por que não ensaiar? Por que não treinar? Por que não roteirizar? Por que não se preparar antes da exposição? E agora, o último e muito importante, que meio que se conecta com tudo que eu disse aqui nesse vídeo, é você não ser natural. É você achar que para você ser bom, você precisa imitar pessoas que você considera bom. Que você precisa imitar fórmulas e referências. Referências servem apenas para nos inspirar. Referências servem apenas para nos enriquecer, aumentar o repertório. Mas a gente não precisa imitar ninguém. A gente precisa ter uma naturalidade. Você estudando, você tendo ciência daquilo que você vai falar, você pode falar com a maior naturalidade possível. Se você estudar, se você fizer exercícios de respiração, se você começar a ter domínio daquilo que você fala. Se você estiver entendendo quem é a sua audiência, cada vez mais sabendo quem são as pessoas que te procuram, quem são as pessoas que compram de você. Seja natural. Não decore nada. Qualquer coisa você use slides para te lembrar dos tópicos que você tem a falar. Mas não decore nada. Gente, só para recapitular aqui, para a gente terminar esse vídeo, erros mais comuns da oratória. Não entender a audiência, ser pobre e sem referências, não entender que a oratória está além da fala, ou seja, existe olhar, postura, né? E aqui eu não falei de uma coisa, o cinema mudo foi um exercício que trabalhou muito o corpo, a expressão facial, ou seja, você não precisa sempre da oralidade para se comunicar. Não roteirizar o discurso, ter medo de julgamento, não fazer exercícios para controlar a ansiedade, não se preparar. A repetição leva à perfeição e feito é melhor do que perfeito também. Não espere estar perfeito para postar, não espere estar perfeito para ir. Se aprimore no processo. Se aprimore no seu tempo. Repita, porque é a repetição que leva à perfeição. E feito é melhor do que perfeito. Não ser natural. Você ficar apegado a uma fórmula, a uma forma, a um jeito de falar e perder a naturalidade. Você é único e a sua história, ela tem muito o poder de transformar e de enriquecer as pessoas. Certo, minha gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Não esquece do seu like, não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de ativar o sininho das notificações. Sempre que possível eu vou mostrar e vou postar vídeos novos aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, deixa seu comentário, dê sugestões do que você quer ver, de que tipo de vídeo você quer que eu faça aqui, tá bom? Beijão e tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!